Beleza? Vamos falar então de fundos multimercados, né? Então, esse fundo multimercado, ele vai diversificar os teus investimentos, né? Vai diversificar tanto em renda fixa, quanto em ações, quanto em moedas. Lá no site da Ambima, a gente consegue acompanhar classificações dos fundos. Então, vai ter todas umas regrinhas ali. Pô, o fundo para ser de renda fixa, ele tem que ter 95% de investimento nesses títulos aqui de renda fixa e 5% ele pode investir no que ele quiser. Tanto que 5% ele pode investir em ação, câmbio, enfim, né? Mas 95% é fundo de renda fixa. É renda fixa? É renda fixa. Então ele é classificado como fundo de renda fixa. Agora, o fundo de multimercado ele já é diferente. Ele vai ter um fundo, ele vai estar com um pouquinho de ações, ele vai estar com um pouquinho de renda fixa, vai ter um pouquinho de moeda. Então, o objetivo é realmente maximizar retornos ajustando ao risco. Então, ele vai ter tanto renda fixa quanto ações, justamente para que, pô, se as ações caírem, acontecer algum cataclisma, a renda fixa ela vai segurar. Ao contrário de um fundo de ações onde ele vai pegar ali e vai estar totalmente à mercê, né, do mercado e da bolsa da Ibovespa. Então é importante para quem ali é um pouco mais moderado, quer um pouquinho mais de risco, não se importa em tomar um pouquinho mais de risco, quer um retorno melhor, pô, coloca aí no fundo multimercado. Não precisa criar uma carteira de ações, tu não precisa ir lá e vou montar uma carteira de fundos imobiliários. Pô, se tu não tem conhecimento ou tu não tem quem assessore, né? Porque isso é mais importante. Pô, eu sempre vou conversar e vou ver mais ou menos qual que é a do cliente. Tem clientes que eu acho que não tem perfil para ficar fazendo investimento em bolsa, fazer investimento em fundo imobiliário, justamente porque, pô, eu sei que esse cara, no dia que cair 1% do negócio, ele vai me ligar e vai me incomodar, vai dizer que eu que perdi o dinheiro dele. Porque tem gente que acredita que é assim, né? Mesmo a gente explicando, a gente falando dos riscos, a pessoa vai lá e fala, pô, vamos fazer, vamos investir. Cara, tem muita gente que veio me falar assim, pô, vamos investir em Bitcoin, moço, vamos investir em Bitcoin. Eu, cara, tem gente que não tem nem o fundo de reserva montado, né? Então, pô, primeiro, antes de tu querer investir em Bitcoin, faz o passo a passo. Primeiro, renda fixa, né? Fundo de emergência, depois tu passa para as rendas fixas um pouco mais avantajadas, depois tu pode passar para o multimercado, ou se tu quiser também pode passar direto para compra de ações ou compra de fundos imobiliários dentro da B3, que não tem uma volatilidade tão grande. Agora, criptomoeda, gente, já é um negócio absurdo. Eu conheço o mercado, acompanho o mercado de criptomoedas, acho que desde 2018, se eu não me engano. E, cara, já vi o negócio subir 100% num dia e já vi cair 50% no outro dia. O mercado é muito volátil, muito volátil. Agora, tu vai pegar ações, pô, tirando casos como Americanas ali, que deu aquela fraude, estourou, caiu 90%, tu não vai ver uma volatilidade tão grande vindo de empresas mais sérias. É sempre bom lembrar que criptomoeda ela é ativos de altíssimo risco e tirando o Bitcoin que já está um pouco mais estabelecido, o resto é tudo startup, né? Tipo a Ethereum. Ethereum é uma startup, tem diversas aplicações, inclusive o maior mercado de NFT lá do OpenSea é feito em Ethereum, também tem Matic, que é uma outra que também utiliza a tecnologia blockchain para mintar as NFT, mas enfim, né, um outro tipo de curso, outro tipo de conhecimento, mas é só para falar, né, gente? Quem é um pouco mais moderado e não quer assumir o risco de escolher uma carteira de investimento sozinho, né, que não tem um auxílio, pô, investe no fundo multimercado aí que vai ter ali várias opções, né, para te investir. Por exemplo, ó, aqui tu tem o hashtag do Bitcoin, né? Vai ter ali, e isso aqui é altíssimo risco, né? Isso aqui eu não vou falar para um cara que é moderado investir num negócio do Bitcoin, tá? Agora, a gente pegar aqui esse daqui do hashtag da Nasdaq Cripto, esse daqui já é um índice, né? Aqui ele está apostando diretamente em Bitcoin. Nunca abri esse fundo aqui,
mas se eu não me engano é 90% Bitcoin. Então, pô, olha o retorno dele nos últimos 12 meses, 112%. Então, tu investiu 100 mil, tu vai ter ali 200 e poucos mil de retorno, né? Então, dobrou o teu capital em um ano. Pô, maravilhoso, né? Agora, vamos ver, acho que eu peguei aqui, ó, os negativos, né? Vamos ver aqui, ó. Pô, tem uns aqui que no ano perdeu 7%, perdeu 8%, né? O DeFi, né? As finanças descentralizadas, perdeu 8% no ano, né? Isso aqui ainda tá bonito, porque tem coisa aí que perde 70%, porque a gente está em alta, né, gente? A gente está no bull market. Então, pô, pega isso aí depois que se acontecer um crash, se acontecer alguma merda aí no mercado, isso aí vai a zero. Então, gente, cuidado. Cuidado na hora de investir em multimercado. Sempre é bom ter um assessor do lado para te orientar, né? Tem alguns aqui, esse daqui do Macro Advisor é um retorno legal, o risco um pouco mais baixo, e nos últimos 12 meses entregou aí um retorno de 18%, né? Lembrando que a Selic ali chegou a 13,75, então isso aqui é um retorno bem acima da média. No ano, né? A gente for contabilizar só neste ano, foi 20% de alta. Então, pô, a gente investiu 100 mil, a gente está pegando aí até final de outubro, a gente já recebeu no final de outubro 20 mil reais. E esses fundos aqui, normalmente, eles vão ter uma cotização um pouco maior. Então, assim, tu vai pedir o resgate hoje, ele vai ser resgatado no daqui a um mês para cair na sua conta em mais um dia útil, a liquidação, ok? Então a gente vai ter fundos aqui que vão ter justamente esse espaçamento maior, justamente para o gestor poder trabalhar, né? Porque imagina tu ter um fundo aqui, esse D mais um, D mais 5, né? Pô, o cara tá investindo em Bitcoin, daqui a pouco sofre um monte de resgate, cai liquidez, bem que ele tá investido só em Bitcoin, mas normalmente quando eles têm mais ativos, eles têm que controlar um pouco mais ali o que a gente chama ali do índice Sharpe de risco e retorno, tu vai ter que ter um espaçamento maior justamente pro gestor, né, se programar sobre a liquidez do fundo e não começar a fazer merda. Porque a gente teve muito problema esse ano com fundos multimercados, principalmente no passado, que a Selic estava alta, justamente por quê? Porque o pessoal começou a sacar dos fundos multimercados porque eles não estavam performando tão bem quanto a Selic, porque, pô, Selic é quase 14%, o fundo tem que performar acima de 14% fazendo investimento em risco, é uma coisa desafiadora, né? Não é que nem nos Estados Unidos, pô, você vai pegar qualquer fundo multimercado nos Estados Unidos, tu tá pegando ali uma taxa de juros de 4% ao ano, tá pegando uma taxa de juros. Hoje estava ali 5% ao ano, quase 5%. Né? Normalmente, se a gente pegar anos para trás, acho que eu mostrei ali o gráfico da taxa de juros dos Estados Unidos, chegou a um ponto que a taxa de juros dos Estados Unidos estava quase zero. Então, pô, taxa 0,25 ao ano. Qualquer fundo, meia tigela de ações ali vai superar. Então, o problema dos fundos multimercados no Brasil é justamente a Selic alta. E daí, quando acontece esses saques, o que que acontece? Às vezes tu tem ali, pô, tô investido na Petrobras para vender, fazer um swing trade de novembro até junho do ano que vem, porque vai ter aconteceu tal coisa, pá, a gente está vendo ali no valuation que pá, vai lá, a gente vai conseguir vender. Daí começa o pessoal a sacar, pô, tu vai ter que vender Petrobras antes do objetivo, justamente porque tem um monte de gente sacando. Então, esse foi um dos grandes problemas e o que afetou a performance também dos fundos, porque os fundos às vezes não conseguiam executar a estratégia total, justamente porque a gente tem uma taxa de juros alta. Então, esse é um dos grandes problemas de fundos multimercados. Qual que é a minha orientação? Anuncia, bota bem pouco em fundo multimercado, justamente e principalmente em período de Selic alta. Tá? Quando a gente tiver uma Selic mais baixa, beleza, eu acho que é hora de colocar um pouco mais no multimercado, mas eu prefiro ali, depois eu vou falar de fundos imobiliários e ações dos próximos módulos, mas eu prefiro sempre estar trabalhando justamente com uma certa segurança
na liquidez quando a gente está trabalhando com ações, né? E também analisando ativos individualmente, tendo ali uma carteira boa que pague dividendos, tá? Que é o objetivo, né, do nosso curso, que é justamente entender como que a gente consegue fazer renda passiva. Então imagina se a gente tivesse investido, né, nesse hashtags do Bitcoin, que teve um retorno aí de 112% nos últimos 12 meses. Isso ia dar uma taxa mensal de 6,47 ao mês. Então, gente, claro que ele variou, né? Um mês deu 20%, outro mês deu 10%, outro mês deu 30%. Não vai ser todo mês que tu vai ganhar isso. Porém, né, eu fiz uma média ali, trouxe para valor presente mensal, vai ser mais ou menos, se tu tivesse investido 100 mil reais, seria mais ou menos como se estivesse ganhando 6.470 por mês. Pô, isso é um baita no rendimento, vou investir sempre nisso. Lembrando, a gente está em bull market. Não entende de mercado, não investe. Não tem alguém que te acompanhe, não investe. A gente está em bull market. Momento que der uma merda, momento que cair, isso aqui é a primeira coisa a ir a zero e tu perder teu dinheiro. Então, muito cuidado, ó. Lembrando, a gente pegou aqui um outro fundo aqui que estava caindo, que caiu 5,77 nos últimos 12 meses, ou seja, está perdendo 0,5 ao mês. Isso significa que todos os meses tu está perdendo 490 reais. Tu aguenta perder 490 reais por mês, tendo investido 100 mil, ou tu quer ganhar? Então é esse risco e retorno que tem que analisar nos fundos multimercados. Por isso que eu aconselho, enquanto o Selic estiver alta, não é bom tu investir em fundos multimercados, ok? É bom deixar ali, ou deixa na renda fixa, fundo de renda fixa, que tu vai ficar tranquilo, não vai se incomodar, né? Mas tem aqueles caras que querem, vou diversificar, quero tentar ganhar ali 100% do meu capital, mas, né, a gente vai ter o risco.